Olá, meus colegas chefes, com E, até porque chefe com E é índio, mas pronto. Ora bem, esta receita é só para quem aprecia ler ou gosta de um desafio, basicamente. E eu garanto que ela está toda aí. E garanto que as Cinnamon Rolls são fantásticos, ok? Então, basicamente, para estes Cinnamon Rolls, ou como se diz em americano, rolos de canela, portanto, isto, neste caso, nós fizemos esta receita na Bimby, mas dá para fazer tudo à la patte, não é? À la manette. Portanto, neste caso, olha, chupa e que é, porque é lá que se compram bons rolos de canela. Pelo menos gosto. Ora bem, ingredientes para 12 unidades, mais ou menos, não é? Como é possível ver na foto. Para a massa, necessitamos de 100 gramas de água. A seguir, necessitamos de 70 gramas de açúcar branco. No nosso caso, nós usamos a base de tequila. Sabe qual é? Exato, agave. Mariquices. Entretanto, 20 gramas de fermento padeiro. Atenção que não queremos cá coisas da realeza. Está a ver o pó royal e royal, piadola. Entretanto, e estou a dizer muitas vezes entretanto, mas não interessa, necessitamos também de 200 gramas de leite. Portanto, escolha o seu ruminante favorito. No nosso caso, é a vaca. 700 gramas de farinha tipo 55. Aquela de bolos, sem fermento, ok? Por favor. Meia colher de chá de sal. É aquela com que se come a mousse de chocolate. A colher não é o sal. Pronto. Entretanto, já disse 5 vezes entretanto, mas não tem problema nenhum, porque são 2 ovos médios também necessários, e estes ovos têm que ser apenas de galinhas que nasceram acima do Equador. Estão a ver a novela? Não. Pronto, ok, então está a brincar. Podem ser de maçã também. 70 gramas de óleo de culinária. Óleo, não de WD-40. Não dá, perceberam? Porque eu aí percebi da pior maneira e aqui nós usamos girassol. É bem mais saudável. Ingredientes para o recheio. Este momento é patrocinado pelo Cash and Carry Recheio. Só que não. Infelizmente. 190 gramas de açúcar mascavado. No nosso caso, usamos 110 de açúcar amarelo, porque nós estamos aqui de dieta, estão a ver? Pois, também só que não. 120 gramas de manteiga amolecida, ou seja, o chamado coração de manteiga, não é? Coitadinho. E 2 a 3 colheres de chá de canela. Sim, a colher, lembra-se ou não? Ok, é essa mesmo. Isso, não, isso é o extintor. Não. Usamos 4. Neste caso usamos 4 colheres porque somos do contra e golosos, basicamente é isso. Entretanto, o modo de preparação da massa. Vamos lá. Juntamos no copo, ou seja, na tigela, a água, o açúcar, o fermento, 3 minutos, 37 graus, velocidade 2. Quem não tem a Bimby, olha, estudasse. Não é nada. Quem não tem a Bimby, aquece a água no micro-ondas, ok? Aquela coisa branca. Não, isso é máquina de lavar. Portanto, aguinha morna e mistura tudo muito bem numa tigela. E atenção, o fermento é um bocado friorento e daí o facto de ser esta água tépida, ok? Tépida. Ui, palavras caras. Sim, uma água que não esteja muito quente. Basicamente é isto. Entretanto, juntar o leite. Entretanto, já temos 50 entretantos. Mas pronto. Juntar o leite e 200 gramas de farinha. Por 2 minutos, 37 graus, velocidade 2. Os não mimbólicos, portanto, a malta que não tem Bimby, aquece o leite no micro-ondas para que fique morno. Dificílimo. Deixar a massa descansar por 5 minutos. Ali, uma flor de champanhe, ali, o senhor ou a senhora a fazer uma massagem nas costas, um esfreganço no pezinho, descansar. Entretanto, juntar à massa o resto da farinha, o sal, os ovos, o óleo e amassar por 5 minutos no modo espiga. Sim, é isso mesmo. Sem a Bimby, basicamente, é usar a batedeira com as varetas de amassar, também que é muito científico. Sim, aquelas varetas para a batedeira pode ser aquelas que parecem os caracóis no judeu. Estão a ver? Aquilo, pronto, é isso. Porque a massa faz muita força e há que ter vontade de fazer força e força de vontade. Entretanto, pois, retirar do copo, ou como já dissemos, a tigela, e deixar, porque nós somos finos, não é? Portanto, as pessoas têm copos, não é? A Bimby tem um copo. As outras pessoas têm tigelas, mas a Bimby tem que ter um copo. Portanto, não pode ser uma tigela, tem que ser um copo, porque nada, man. Aquilo é uma tigela. Pronto, ok. Retirar o copo e deixar a massa descansar. Ali, sugadita, tapada com um pano por 2 horas. Ok? Basicamente, este pano tem que ser de linho branco, tecido por monges do Tibete no segundo fim de semana de fevereiro de 1894. Estão a ver? Isto é facílimo. Isto qualquer... Como é que é aquilo? Sim, o mini preço. Pronto. Ok, entretanto, preparação do recheio. Colocar no copo a manteiga por 4 minutos, 70 graus, velocidade 3. Ou como quem diz, derreter. É simples. Derreter a manteiga. Juntar a canela e o açúcar por 20 segundos, velocidade 3. Ou, como quem diz, mexer vigorosamente como se a nossa vida dependesse disso. Voltando, entretanto, à vaca fria, ou seja, à massa. Enfarinhar generosamente uma zona plana da cozinha onde se possa trabalhar a massa. Não, o chão não pode... Não, sai lá. Oh, minha senhora, sai daí. Então, mas o chão não conta. Entretanto,
Passados 20 entretantos, formar uma bola e esticar a massa, de maneira a prefazer um retângulo de 40 por 50 cm, mais ou menos. Sim, é melhor ir buscar a fita métrica. Mas, entretanto, fica a dica. O tamanho das placas do fogão não foge muito do pretendido. Ou seja, se olharmos para a placa, mais ou menos, se for semelhante, é aquela medida pretendida, ok? Entretanto, já não dizia há mais de 30 segundos, espalhar uniformemente o recheio por cima de todo o retângulo. E agora não me lembro do resto. Kidding. Isto é o que eu escrevi e agora não estou a achar graça nenhuma. Mas pronto. Deixar mais ou menos 1 centímetro livre, sem o recheio, ao longo de um dos lados mais compridos. Ou seja, basicamente é, quando se enrola a cena, há que deixar ali uma autoestrada, não é? Um autorrote, como diz o outro, para se possa fechar. Porque se tiver cenas, não vai colar, não é? Obviamente. O que é que eu escrevi? Isto é para que seja possível fechar a torta, ou seja, a massa colar ela própria. Pronto, este gajo é muito inteligente. Entretanto, olha, aí está outro. Enrolar a massa no sentido mais comprido. Como se fosse uma torta, selando então com a tal margem de 1 centímetro sem recheio. Cortar em fatias de 3 a 4 centímetros de largo, amanteigar, que lindo nome, é mais fino que besuntar com manteiga, disse eu. E é verdade, se bem que é meio... Bom. Uma assadeira, portanto, amanteigar uma assadeira, ou seja, o tabuleiro do forno. Não, já estou a dizer asneira, porque o que eu escrevi aqui foi: o tabuleiro do forno é muito baixo, portanto é uma assadeira, ok? Portanto, sendo assim, esqueçam, eu só estou a dizer aqui é uma assadeira porque o tabuleiro do forno é muito baixo. Colocar, entretanto, os rolls, como se vê na foto, exato, e deixar descansar, ali, sossegadinhos, muito tranquilos. No fim, pré-aquecer durante 20 minutos, o tempo em que os rolos estão a descansar. Tão não existe, pode ser estão, exato. O tempo em que os rolos estão a descansar. Os calões, tão engraçado. Aquecimento em cima e em baixo, ok? Sem ventoinha, porque muito ar vai e não fica bem. Muito ar vai cozer demasiado o rolo. Depois colocar, portanto, os rolos no forno e deixar cozer de 15 a 20 minutos até chegarem à atrativa cor de dourado. Abrir uma Não, isto é comigo. Isto é outra coisa. Ok, espera. Isto é outra secção. E, entretanto, devem ser comidos mornos. Sim, eu continuo a falar dos rolos. Bom apetite.